Aviso aos navegantes, esse vídeo pode te incomodar. Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre 6 livros que eu li que me incomodaram muito, de temas em específico, né, que incomodam. E pode ser que não incomode você, pode ser que te incomode muito ao ponto de você nem querer passar perto do livro, mas vamos falar sobre esses livros, né? O primeiro que eu tenho pra falar com vocês é o Lolita, do Vladimir Nabokov. Esse meu exemplar aqui era pra ele ter uma jacket, mas ele não tem porque eu comprei no sebo desse jeito. Então é isso aqui, entendeu? Faz muitos e muitos anos que eu li esse livro. Nossa, fã igual uma velha, né? Mas deve fazer tipo assim, uns 6, 7 anos que eu li esse livro. Olha, eu lembro de ler ele com 16 anos, eu já tenho 22, quase 23, então é por aí mesmo. Faz bastante tempo que eu fiz a leitura desse livro, muita coisa do que eu me lembro daqui, assim, muitos detalhes eu já perdi. Mas pra quem conhece aí, não é segredo de que aqui nesse livro a gente vai ter um relacionamento pedófilo. Então a gente vai conhecer esse personagem, o Humbert, que é um pedófilo, assim. Ele tem 38 anos, se eu não me engano, e ele começa a se envolver pela filha da mulher com quem ele se casa. Na verdade, ele se casa com essa mulher por causa da filha dela. Olha o nível de doença da pessoa, né? E a filha dela tem, se não me engano, 12 anos. Nem isso, quando ele conhece ela. Que é a Lolita. Na verdade, é Dolores o nome da menina. E ele a apelida de Lolita e começa, então, a, enfim, se relacionar com essa menina. E, assim, a princípio é uma coisa muito velada e depois você vai lendo, você vai ficando meio chocado, assim, porque ele fala, assim, abertamente do que ele sente pela Lolita, sabe? De como ele acha ela, assim, sabe? O amor da vida dele. E é um tema muito difícil. É um tema muito difícil, um livro muito difícil de se ler por causa desse tema. Eu preciso até fazer a releitura desse livro, né? Porque faz bastante tempo que eu li. Mas é isso, gente. Esse aqui é o primeiro livro que eu queria trazer pra vocês, que eu acho que tá meio óbvio, assim, né? Sobre um livro que incomoda quem lê, não sou a única, já, enfim, conheço várias pessoas aí que se incomodaram também ao fazer essa leitura. Depois vamos falar de Proibido, da Tabitha Suzuma, um dos meus livros favoritos da minha vida. Eu já fiz vídeo aqui pro canal sobre esse livro, eu vou deixar aqui no card se você tem interesse em assistir. É um vídeo bastante antigo, mas eu acho que é bem completo. Ele tá, assim, extenso, mas eu falei bastante do que eu, enfim, pensei enquanto eu fiz a leitura desse livro. É um livro que vai tratar sobre o incesto. E o incesto, se a minha impressão está certa, é uma palavra que até não muito tempo atrás era uma palavra muito, assim, sei lá, relacionada a algo muito maligno. E é disso que se trata o livro, sabe? Um relacionamento entre irmãos. E tipo assim, eu já comecei esse livro meio que com o pé atrás por causa, né, por eu já saber que era disso. Mas aí você vai lendo o livro e você fica numa dualidade absurda de que você não sabe o que você pensa, sabe? Porque é uma realidade muito única, assim. São 2 irmãos que são basicamente pais de família. Eles têm uma mãe super relapsa, eles têm irmãos mais novos que dependem deles, eles são adolescentes, precisam ir pra escola, precisam cuidar dos irmãos, precisam manter os irmãos, sabe, alimentados, de banho tomado, de dente escovado, com o dever de casa feito, coisas que eram pra pessoas, sabe, ou pessoas mais velhas, sabe, pais de verdade, estarem ali por eles fazendo, mas não é o caso. Eles se veem obrigados desde crianças a cuidar de outros, a serem responsáveis por outros. Então, eles nunca tiveram realmente a chance de olhar um pro outro como irmãos, sabe, de ter essa relação de irmãos. Eles têm uma relação de um casal, como se fosse um casal que sustenta uma família, que mantém os irmãos, sabe, na linha. Eles têm obrigações, responsabilidades muito além da idade deles, sabe? E daí a Maya e o Lorcan, eu acho que é esse o nome dele, eles começam a se relacionar em algum momento do livro. E é uma coisa, assim, bonita de se ver, porque é uma coisa que vai nascendo aos poucos, mas ao mesmo tempo é perturbador você tá lendo aquilo e, sabe, os sentimentos deles entrando assim em conflito um com o outro, sabe? O amor que eles sentem um pelo outro também contra aquilo que eles sabem que é muito errado. E é um livro que dilacera o leitor ao longo de toda a leitura, principalmente no final, porque tem um dos finais mais tristes que eu já li. E, gente do céu, é um livro, assim, eu amo esse livro de paixão por tudo que ele conseguiu causar em mim, assim, sabe? Turbilhão de coisas que eu senti, de coisas contrárias que eu não sabia definir o que eu tava pensando ou não, se eu defendia ou se eu, sabe? É uma coisa muito louca. Eu amo esse livro.
ele me incomodou muito, ele incomoda muita gente que lê, sabe, assim, eu acho que são poucas as pessoas que fazem a leitura desse livro e não se incomodam com essa história, mas é um livro muito bonito, sugiro que vocês leiam, tirem as próprias conclusões, depois venham aqui conversar comigo sobre o que vocês acharam dessa história maravilhosa. Um outro livro que também incomoda por essa questão da dualidade de sentimentos que o autor vai causar no leitor é A Luz Entre Oceanos. Já conversei com vocês aqui no canal sobre esse livro, um livro que eu também adoro, vai contar a história desse casal que, recém-casados, né, acabam morando em uma ilha deserta, porque o homem é aquele, eu esqueci o nome da profissão, mas é o profissional responsável por tomar conta do farol de uma ilha. Então eles precisam se mudar para essa ilha, eles vivem lá sozinhos. O sonho dessa mulher é ser mãe, eles estão ali sozinhos tentando ter filhos, não conseguem, descobrem em certo ponto da história de que eles não conseguem ter filhos, até que naufraga um barco ali na ilha e dentro desse barco tem um homem morto e um bebê. Essa mulher então vai pegar o bebê pra começar a cuidar ali, né, até que descubram de quem é, mas aos poucos ela vai se convencendo de que o lugar do bebê é com ela e de que o lugar dela é com o bebê, e o marido enxerga absurdos naquilo, sabe? Ele acha aquilo absurdamente errado, absolutamente fora, sabe, do correto, e ele tenta, sabe, colocar essa impressão na cabeça dela de que é uma coisa muito errada, e ela ao mesmo tempo vai admitindo que é errado, mas ele sim, sabe, não querendo abrir mão da criança, e o marido, por ver que a mulher tá tantos anos tentando ser mãe, que não consegue, que vê a infelicidade dela, ele ao mesmo tempo vai cedendo, mas sabendo que eles estão se condenando por causa disso. É uma coisa muito complicada. Eu li esse livro achando essa mulher, assim, absurdamente mesquinha, egoísta, sabe? Que tava pensando somente nela, mas é uma coisa quando você se põe no lugar da pessoa, sabe? Um sonho de uma vida, assim, é uma coisa muito, sabe, ambígua. Você não sabe dizer o que você sente, se você sente que deveria apoiar, se você faria alguma coisa igual, ou se você acha que, tipo, ela tá errada mesmo e que, enfim, gente, assim, eu sinto que a minha moral não me permitiria fazer alguma coisa nesse sentido, mas ao mesmo tempo me colocando no lugar da pessoa, vendo assim, sabe, pelo que ela passou e o que ela tem sofrido, é uma coisa muito difícil, é aquela coisa que você não consegue, sabe, ser juiz pra julgar ninguém. Então é absurdo isso aqui, mais um livro que me incomodou muito e que, assim, é sensacional. Um outro livro também é A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Também já fiz um vídeo só sobre esse livro aqui no canal, o link vai estar aqui no card pra você ir lá conferir. E é um livro que vai tratar sobre a realidade feminina, sabe, a vida das mulheres lá no Afeganistão. Se eu não me engano, na década de 70 isso daqui. A gente vai conhecer então duas mulheres de gerações diferentes que vão ser unidas pela guerra, unidas pela realidade, assim, absurda que as mulheres vivem nesse país, tanto religiosas, quanto políticas, quanto sabe, culturais, pela questão do patriarcado e de como as coisas funcionam naquele país que, assim, pra nós aqui ocidentais que vivemos do jeito que vivemos, assim, é absurdo. E eu demorei muito pra me acostumar com essa situação, sabe, com essa questão cultural mesmo de mulheres serem submissas, mulheres obedecerem aos seus maridos, mulheres terem que se casar, mulheres serem submissas. E é engraçado porque no começo do livro, assim, a situação era diferente no Afeganistão, sabe? As mulheres tinham direitos, elas iam para universidades, elas tinham grandes cargos, mas a coisa foi degringolando com o tempo por causa da soberania religiosa, masculina e, enfim, política conflituosa que tem dentro desse país. É uma coisa, assim, muito triste de ler e me incomodou muito, sabe? Conhecer a vida dessas duas mulheres, presenciar o que elas viviam e saber que isso existe de verdade, sabe? E a gente não consegue fazer nada, e tem mulheres que estão realmente passando por essas coisas. É muito triste, assim, é um livro absolutamente tocante. Eu me senti muito tocada, até hoje quando eu lembro, assim, do livro eu fico meio, sabe, chorosa em alguns momentos, mas é um livro muito bonito. Eu amei ter feito essa leitura, eu amo a escrita desse autor. Mas é um livro que incomoda, gente. É um livro que, assim, toca na ferida lá dentro e roda, sabe? Não é fácil, mas vale muito a pena. Um próximo aí que ficou muito famoso por causa da série Os 13 Porquês, do Jay Asher. Gente do céu, eu li esse livro muito antes de sequer pensar em existir uma série, uma adaptação dessa história pro cinema, pra televisão. E eu acho que justamente por causa da série, eu não preciso me estender muito falando sobre o que se trata esse livro, né, gente? Uma menina se matou, cometeu suicídio, uma adolescente, por causa de, assim, uma reação em cadeia que foi acontecendo na vida dela,
Uma coisa que começou lá muito tempo atrás, que foi somando a outra, problemas, sabe? Situações que ela foi se encontrando em vários âmbitos da vida dela, que levou ela a essa decisão, assim, bizarra, sabe? Que choca muito. E na série retratou muito bem isso, sabe? Foi bem fiel ao livro, mas ao mesmo tempo eu fico naquela também de saber se foi uma boa ou se não foi, se ajudou mais do que atrapalhou ou vice-versa. Vi aí, né, notícias de que o número de suicídios meio que deu uma aumentada depois dessa série, quando na verdade a ideia era fazer o contrário, era conscientizar as pessoas, sabe, que causam esse tipo de problema sobre o que elas podem causar na vida das pessoas, sabe? Às vezes uma brincadeira que você faz, que você não tem noção da grandiosidade que vai tomar lá na frente, esse tipo de coisa. Foi esse tipo de pensamento que eu tive depois que eu terminei esse livro, de ser mais cuidadosa com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com aquilo que eu falo, com a forma como eu reajo a determinada pessoa ou pessoas, né? Porque a gente nunca sabe pelo que elas estão passando, mas foi muito difícil, sabe, concluir essa leitura pela delicadeza do assunto. E também a série eu achei ela muito difícil pelas cenas, sabe, porque mostra de fato a menina cometendo suicídio. E saiu agora a segunda temporada, que eu sinceramente não sei se eu vou assistir, porque eu tenho muito medo de terem estragado de vez com tudo e ter sido uma coisa assim que fizeram simplesmente porque a primeira temporada teve sucesso. Mas enfim, gente, é mais um livro aqui que, sério, vai incomodar, mas que vai deixar também essa mensagem aí, sabe, sobre tomar cuidado, sabe, sobre ser mais cuidadoso com as pessoas. E, enfim, muito incômodo. Deixei o pior pro final, porque é um livro que me incomodou de um jeito absurdo. Na verdade, eu vou falar com vocês aqui sobre um livro que eu nem terminei de ler, então, assim, não sei se eu tenho muita, sabe, se eu tenho muita moral pra falar desse livro aqui, mas só os primeiros capítulos de Minha Ideia de Diversão já são incômodos, porque tem cenas bizarras de um homem que mata pessoas pra cometer atos sexuais com elas, mas não de uma forma convencional, assim, sabe? Ele é muito criativo no sentido de que ele pensa em como ele vai assassinar a pessoa, já pensando em como que ele vai usar esse cadáver, sabe, pra cometer necrofilia. Assim, é uma coisa absurdamente bizarra que, sério, assim, eu comecei a li algumas páginas, eu fiquei, mano, não sei se eu vou terminar de ler esse livro, não sei se eu vou ter estômago pra terminar. Ele tá aqui em casa ainda porque eu não sei realmente se eu vou ter estômago pra terminar, mas é um livro que, assim, as primeiras páginas dele, assim, os primeiros capítulos já contam isso, sabe? Desse personagem, esse homem, que inclusive é casado e ele... esse é o hobby da vida dele, sabe? É isso que ele faz pra se divertir, né? Minha ideia de diversão. É isso que ele faz pra se divertir, pra passar o tempo livre dele. Ai, uma coisa muito doentia. E aqui na capa do livro tá dizendo que é um romance profilático. Profilaxia vem daquela ideia meio da saúde, né? Na minha cabeça eu penso em profilaxia, penso em formas de evitar doenças, mensagens profiláticas, panfletos profiláticos, como você evita uma doença, como você evita uma epidemia, esse tipo de coisa. Quando eu vi que isso aqui é um romance profilático, eu pensei muito em muitas coisas, sabe? E em como a cabeça das pessoas podem ser muito difíceis e loucas e complicadas. E tem pessoas assim, gente, isso é o que mais me incomoda, sabe? Tem pessoas como esse homem que fazem esse tipo de coisa e estão aí fora, entendeu? Tá aí na rua. Bom, gente, então esse era o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Foi um vídeo um pouco pesado, né? Eu tô sentindo uma hora meio pesada aqui agora, mas eu avisei, né? Podia ser um vídeo aí que pudesse incomodar, mas são alguns livros que eu li que me incomodaram por diferentes motivos. Acho que vocês conseguiram perceber isso, né? Mas esse era o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários qual livro você leu que te incomodou muito, qual temática desse livro que abordou e que você se sentiu muito incomodado. Deixa aí também se você gostou do vídeo, né? Se você gostou, deixa seu curtir. Eu não sei se é possível que as pessoas gostem desse tipo de conteúdo, mas enfim, eu trouxe por achar interessante, de certa forma, vamos dizer isso. Mas então era isso que eu tinha pra vocês hoje. Se inscreva aqui se você não for inscrito pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E a gente se vê então num próximo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.